Olá, amigos da TV Justiça. É hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começa agora. Com os principais momentos das sessões plenárias dos dias 5 e 6 de abril de 2017. Karina, na verdade, 3 sessões plenárias. Na manhã da quarta-feira, sessão extraordinária convocada, na tarde da quarta e a sessão da quinta. E 3 grandes temas decididos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em sessões bastante produtivas, nas palavras do próprio ministro Marco Aurélio. Na quarta pela manhã, os ministros acabaram decidindo que tanto policiais civis como quaisquer outros servidores que atuem na área da segurança pública não tem o direito de fazer greve. E essa foi uma decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que acabou abrindo uma divergência e acabou levando esse entendimento num voto bastante fundamentado, sendo tomada essa decisão do Supremo na quarta-feira pela manhã. E à tarde, um outro julgamento também que envolve milhares de aposentados, na verdade um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, cuja decisão iria alcançar 99 processos, mas que talvez outros processos estivessem em andamento, ou talvez fosse o caso de várias outras pessoas que poderiam pedir uma revisão da aposentadoria, buscando uma possibilidade de se aposentar com o valor integral daquele último salário que tinha em caso de doença. Os ministros, na tarde de quinta-feira, acabaram decidindo os efeitos, a extensão dos efeitos da emenda constitucional número 70, que garantiu àquelas pessoas que tivessem se aposentado em razão de uma doença grave, ter o direito à aposentadoria na integralidade do último salário, vamos dizer assim, da última remuneração que recebia antes de se aposentar. Isso porque essa integralidade ela foi interrompida com a emenda 41 de 2003, quando havia um recebimento proporcional. Antes de 2003 havia uma integralidade, depois de 2003 a emenda constitucional 41 houve essa modificação e a emenda 70 restabeleceu a integralidade. No caso concreto, a servidora buscava uma revisão da sua aposentadoria, já que ela teria se aposentado entre a emenda 41 em 2003 e a emenda 70, para que ela pudesse ter o direito de receber o benefício na íntegra. Mas os ministros decidiram que não. Os efeitos da emenda 70 de 2012 valem a partir da sua promulgação, ou seja, 30 de março de 2012, e, portanto, apenas para aquelas aposentadorias em razão dessa doença grave dos aposentados que vierem a adquirir esse direito após a promulgação desta emenda. E na quinta-feira, uma sessão um pouco mais curtinha, em razão de uma solenidade oficial e o recebimento de autoridades estrangeiras aqui no Supremo Tribunal Federal, os ministros acabaram tratando de assunto tributário. Imunidade tributária foi a pauta da quinta-feira, falando que as empresas privadas ou sociedades de economia mista que ocupem para a sua atividade econômica um imóvel da União, um imóvel público, não tem direito à imunidade ou a deixar de pagar o IPTU ao município onde está localizado este imóvel. Esse foi o entendimento, por maioria de votos também, proferido na quinta-feira, afastando, portanto, o direito de 2 empresas, no caso, uma a Petrobras e outra uma concessionária de veículos no Rio de Janeiro, de deixar de pagar o IPTU à municipalidade. Uma certa variação de temas, portanto, nas sessões desta semana. Vamos começar, portanto, com a sessão extraordinária da última quarta-feira pela manhã. Houve sessão, portanto, no Supremo Tribunal Federal e os ministros julgaram uma questão, como já adiantou a Karina, polêmica: o direito à greve de policiais civis. O primeiro processo analisado pelo plenário foi um recurso do Estado do Goiás contra a decisão do Tribunal de Justiça que considerou legal o direito de greve dos policiais civis goianos. O Estado alega que a Constituição Federal veda a sindicalização e o direito de greve aos militares e, por analogia, essa restrição se aplica aos policiais civis. Para o sindicato da categoria, a questão não deve ser tratada da mesma forma. É bem sabido que não se admite interpretação extensiva de norma restritiva, conforme tenta fazer o Estado de Goiás, de estender, por analogia, uma norma restritiva constitucional que restringe o direito de greve, o direito de sindicalização, imposto
imposto única e exclusivamente de forma expressa aos militares, também aos servidores civis, através do citado extraordinário. A Advocacia Geral da União também se manifestou no sentido de que é ilegal a greve de servidores de serviços essenciais, como o da segurança pública, e relembrou vários episódios de greves dos policiais civis em vários estados que resultou no aumento da criminalidade. Greve da Polícia Civil do Estado de Goiás em 2012. 70 mil inquéritos acumulados. Mais de 40 mil mandados de prisão não cumpridos. Mais de 65 mil ocorrências sem registro. Greve da Polícia Civil do DF também em 2012. Aumento do índice de criminalidade. Crimes de natureza sexual, aumento de 36%. Crimes contra pessoas, aumento de algo da ordem de 15%. O relator, ministro Edson Fachin, negou o pedido do Estado. Para ele, a greve é um instrumento legítimo de reivindicação, mas deve ser respeitado o necessário para se manter a ordem pública. A greve deve ser submetida à apreciação prévia do Poder Judiciário, nos termos do que deflui dos parágrafos 2º e 3º do artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil, observadas as regras de competência fixadas no precedente do mandado de injunção. Compete ao Poder Judiciário ainda definir quais atividades desempenhadas pelos policiais não poderão sofrer paralisação, assim como qual deve ser o percentual mínimo de servidores que deverão ser mantidos nas suas funções. Além disso, se é certo que o direito de greve decorre da liberdade de associação, é preciso advertir que o direito abrange apenas a manifestação pacífica, nos termos do inciso 16 do artigo 5º da Constituição Federal, cuja leitura nunca é demasiada. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, texto da Constituição. Acresço que o sentido que emerge desse dispositivo é idêntico ao que consta do artigo 15 do Pacto de São José da Costa Rica, segundo o qual é reconhecido o direito de reunião pacífica sem armas. Noutras palavras, o exercício do direito de greve pelos policiais civis, conquanto possível, não os autoriza a portarem armas quando não estiverem na atividade. Ademais, como recentemente decidiu esta Corte, recurso extraordinário 693/456 da lavra do eminente ministro Dias Toffoli, embora com o voto contrário deste relator, firmou-se maioria deste tribunal no sentido de assentar que a deflagração do movimento grevista suspende o contrato de trabalho, a permitir o desconto em folha dos dias de paralisação. Evidente que o desconto resta inviabilizado nos casos em que a greve decorre da falta do pagamento dos próprios salários. Na mesma linha de raciocínio que seguiu o plenário, a suspensão do contrato de trabalho parece exigir, no entanto, que os policiais civis não portem títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas da Polícia Civil. Sendo prerrogativas inerentes às carreiras da Polícia Civil, não se afigura possível que o servidor público cujo vínculo com a administração pública esteja suspenso delas faça uso. Tal como já se assentou aqui, esta restrição também é recomendada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos no relatório sobre segurança cidadã e direitos humanos que citei neste voto. Portanto, senhora presidente, ante o exposto, nos termos dessa fundamentação, voto pelo desprovimento do recurso ordinário, reconhecendo serem alcançados pelos efeitos da decisão no mandado de injunção 670, relator para o acordo, ministro Gilmar Mendes, a categoria dos policiais civis, observadas não apenas as restrições ali fixadas, mas também a apreciação prévia do Poder Judiciário, como ainda
vedação do porte de armas e do uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas da corporação quando do exercício desse limitado direito de greve. O ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator e interpretou à risca a Constituição Federal para restringir a greve dos policiais. A própria Constituição já traz, em relação às carreiras policiais, a relatividade do exercício do direito de greve aos servidores públicos. Servidores públicos, gênero, a Constituição garante com limites e nos termos que a lei estabelecer. Servidores públicos, espécie, carreiras policiais, não há possibilidade do exercício do direito de greve sob pena de total desrespeito ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Dessa maneira, as restrições ao exercício do direito de greve aos servidores públicos, ao meu ver, são constitucionalmente possíveis sem cair na armadilha bem colocada pelo ministro Edson Fachin de tornar impossível que os servidores públicos utilizem, exercitem um direito constitucionalmente garantido. Uma das espécies dos servidores públicos, a eles, pela interpretação teleológica da Constituição, aí sim não será permitido. E essa espécie são as carreiras policiais. Me parece aqui, para encerrar, que é o caso de utilizarmos as lições do grande magistrado da Corte Suprema Americana, Hugo Black, que, em termos de interpretação constitucional, afirmava que a alternativa para a classificação, a melhor alternativa para a classificação dos valores constitucionais seria o uso das palavras singelas da Constituição. Uso das palavras singelas da Constituição. E o artigo 9º traz palavras singelas. A carreira policial deve atender, abre aspas, o artigo 9º, necessidades inadiáveis da comunidade. Quais necessidades essas? Aquelas pelas quais existem as carreiras policiais, artigo 144, segurança pública, a defesa da ordem social, da paz social. Nesses termos, pedindo novamente vênia ao ministro relator, dou provimento ao recurso para afirmar a impossibilidade de que servidores da polícia, servidores das carreiras policiais, todas, exerçam o direito de greve e apresento como tese: é vedado aos servidores públicos dos órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 o exercício do direito de greve sob qualquer forma ou modalidade. Por maioria, ficou proibida a greve dos policiais civis. Os ministros consideraram a atividade essencial para garantir a ordem pública. Karina, originalmente o caso ele se refere especificamente, o caso concreto, a policiais civis. Mas, como vimos no voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi o voto predominante, portanto, na sessão, a decisão ela também encampa os cargos ligados à segurança pública, policiais militares, por exemplo. Da polícia militar, dos militares, a Constituição ela é expressa em proibir o direito de greve. E da interpretação que o ministro Alexandre de Moraes faz da Constituição, ele acaba concluindo também que, em razão dessa essencialidade da segurança pública, da paz social e da ordem social, esses servidores que atuem na segurança pública, inclusive os policiais civis, na fase investigativa, também não podem ter o direito de fazer greve. Mas o ministro Edson Fachin, e aí ele abre a divergência com relação ao ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin diz: a Constituição não tem uma letra expressa para proibir e não caberia, portanto, ao Judiciário restringir esse direito de greve, uma vez que o Supremo já decidiu em mandado de injunção o direito de fazer greve aos servidores públicos em geral e que tolher esse direito aos policiais civis seria também tolher o exercício de um direito fundamental. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele acaba apontando uma interpretação feita pela Constituição
no sentido dessa essencialidade. Há uma, vamos dizer assim, um confronto, uma tensão de direitos fundamentais entre o direito de se fazer greve como um direito fundamental de uma determinada categoria também, e do outro lado, o direito da sociedade de ser protegida, de ter direito a essa segurança, a essa paz social. E nesse confronto de interesses, o ministro Alexandre de Moraes, nessa ponderação de o direito individual de uma categoria e o direito público de proteção a toda uma comunidade, ele deu preponderância a esse interesse público. E assim caminha o seu voto, um voto muito bem fundamentado e que acaba trazendo como essas três características uma essencialidade, uma representatividade do próprio Estado. Então, nesse sentido, fica proibida, nesse recurso extraordinário, a greve dos policiais civis, mas com essa ênfase. Qualquer servidor, além dos policiais civis, quaisquer outros servidores que atuem na área da segurança pública não têm o direito de fazer greve por ser essa a interpretação e a essencialidade da prestação desse serviço tão relevante a toda a sociedade brasileira. Esta foi a sessão plenária extraordinária da manhã da quarta-feira. Nós tivemos também sessão na tarde daquele dia e ainda a sessão plenária da quinta-feira. É o que nós vamos ver depois do intervalo aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. No primeiro bloco, nós vimos como foi a sessão plenária da manhã da quarta-feira. Na sessão da tarde da quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que aposentados por invalidez só têm direito a proventos integrais se a aposentadoria ocorreu após uma emenda constitucional de 2012. A decisão teve repercussão geral reconhecida e deve ser seguida pelos tribunais de todo o país. Por 6 votos a 5, os ministros decidiram que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente, decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável, moléstia profissional ou acidente de serviço, só têm direito aos proventos integrais se a aposentadoria ocorreu após a edição da Emenda Constitucional 70 de 2012. Caso contrário, devem ser pagos proventos proporcionais. A maioria dos ministros acompanhou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Com base no artigo 1º, parágrafo único da própria emenda 70/2012, que veda a retroatividade dos efeitos financeiros, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar que a majoração desse montante dos proventos recorrido em razão do disposto na emenda constitucional 70 ocorra somente a partir da data da promulgação da referida emenda. Isso não pode ter efeito retroativo, a não ser que ele indique fonte de custeio hábil a dar sustentação a isso. Então, a mim me parece que essa é uma questão crucial em tempos tão difíceis, né? Que o tribunal vetorize reitere essa orientação que ficou clara em caso como esse, o RE 415-454 da minha relatoria, em que discutimos com muita veemência o significado dessa alteração para mais e que muitos vinham buscar. E se disse, não, isto não pode repercutir, a não ser para as novas concessões. A emenda 70, não há a menor dúvida, ela criou realmente uma nova situação jurídica mais favorável aos aposentados e criou afastando dos cálculos, mas afastando a partir da data da promulgação, março de 2012, o parágrafo 3º da emenda constitucional número 41 de 2003. Poderia fazê-lo? Poderia, né? Agora, só que o fez de forma, como eu disse, relativa, ou seja, criando um termo inicial de eficácia pecuniária todo próprio. Qual foi o termo? A data em si da promulgação dessa emenda. Eu rememoro uma bela decisão proferida pelo saudoso e eminente ministro Teori Zavascki,
ao julgar o recurso extraordinário 639-132 do Rio de Janeiro, em que o Estado do Rio de Janeiro, no caso, figurava como parte recorrida. Na seguinte passagem, aspas, deve-se ressaltar que, por previsão expressa do artigo 2º da Emenda Constitucional 70 de 2012, os efeitos financeiros de tal norma retroagirão apenas à data de promulgação dessa emenda. Sabemos que o princípio da precedência da fonte de custeio total, princípio também conhecido como o princípio da contrapartida, que mantém íntima conexão com o postulado do equilíbrio atuarial, a que se referiu aqui o eminente ministro Gilmar Mendes, visa garantir a equação econômico-financeira do próprio sistema de previdência e traduz exigência que, além de configurar um requisito operacional que vincula o legislador, mas não apenas o legislador, mas também o aplicador da legislação previdenciária, qualifica-se, na verdade, como um verdadeiro pressuposto constitucional necessário à viabilização da própria existência, necessário à própria funcionalidade do sistema de seguridade social e, em especial, do sistema previdenciário. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral. Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas, com base no artigo 6º da Constituição, introduzido pela Emenda Constitucional número 70 de 2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação. Esta foi a sessão plenária da tarde da quarta-feira. Como vimos, tivemos uma sessão pela manhã, uma sessão extraordinária e com decisão tomada, inclusive, como vimos hoje, e também esta sessão plenária que aconteceu na quarta-feira à tarde. E na quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que sociedades de economia mista e empresas privadas que exploram atividade econômica não estão isentas do pagamento de IPTU quando ocuparem imóvel da União. Por 6 votos a 3, os ministros decidiram que a sociedade de economia mista que faz uso de imóvel da União deve pagar IPTU. A imunidade recíproca das pessoas jurídicas de direito público foi criada pelo Constituinte para proteção do Pacto Federativo. Não há sentido em estendê-la à empresa privada arrendatária de bem público que o utiliza para fins comerciais. Essa é a minha primeira proposição constante da emenda. A segunda, entender que os particulares que utilizam os imóveis públicos para exploração econômica lucrativa não devem pagar IPTU, significa colocá-los em vantagem concorrencial em relação às outras empresas. Isso porque a finalidade do bem é a geração de lucro à recorrente, que, portanto, possui capacidade contributiva para sofrer a tributação. Terceira proposição. Os contratos firmados entre as empresas privadas e a administração pública conferem diversos direitos aos particulares. Assim, o bem é formalmente público, mas materialmente privado, uma vez que o particular tem quase todas as prerrogativas do proprietário, não havendo precariedade da posse. Nem todo o patrimônio titularizado pelos entes federativos está compreendido na norma de imunidade recíproca, podendo haver tributação caso haja essa exploração comercial, caso haja atividade econômica que não guarde nenhuma ligação com a defesa do exercício livre por cada um dos entes federativos das suas competências. Foi firmada a seguinte tese de repercussão geral. A imunidade recíproca não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos,
Nessa hipótese, é condicional a cobrança de IPTU pelo município. Ainda durante a sessão, por 7 votos a 2, os ministros decidiram que o IPTU também deve ser pago quando o imóvel da União é cedido para empresas privadas que exploram atividades econômicas. A situação apresentada mostra-se mais grave, uma vez particular atuando livremente no desenvolvimento de atividade econômica e usufruindo de vantagem advinda da utilização de bem pública, já que envolve particular. A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. A previsão decorre da necessidade de observar-se, no contexto federativo, o respeito mútuo e a autonomia dos entes. Não cabe estendê-la, evitando a tributação de particulares que atuam no regime da livre concorrência. Se eu entendo que uma empresa de economia mista, por atuar no campo do direito privado, exercendo atividades sob o regime de concorrência e buscando lucro, deve pagar IPTU e não se está protegido pela imunidade recíproca que a Constituição garante aos entes federados, com muito maior razão, neste caso, penso que uma empresa privada está sujeita a esta exação. Entendi que não resistia à incidência da imunidade tributária na espécie a uma interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais que contrariam a concessão reflexa dessa benesse tributária, favorecendo não o ente federado, mas aqui nitidamente uma empresa privada que escaparia do regime da livre concorrência e da igualdade. Por isso é que, neste caso, eu dou provimento ao recurso, contrariamente ao que fiz no caso anterior, em que me valia, inclusive, de precedentes específicos deste plenário, no qual eu tinha votado contra aquela empresa, por entendê-la com características muito específicas. Estes foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. E continuamos com nossos encontros marcados com os amigos telespectadores. Karina. Exatamente, Cadu, às quartas e quintas no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.